Olá pessoal, na aula de hoje veremos o conceito de integral imprópria, que estende o nosso conceito de integral para os casos onde a função não é contínua ou não está indefinida em algum ponto, ou quando o intervalo de integração é infinito. Além disso, usaremos este conceito para o cálculo de volumes de sólidos ilimitados. Então vamos dar início à aula. Então, nós vamos generalizar o nosso conceito de integral introduzindo o conceito de integrais impróprias. Então, vamos ver como que é isso. Vimos que a integral definida de uma função positiva representa a área abaixo do seu gráfico. Então, isso que a gente viu lá no início, né? A integral definida de uma função positiva é a área abaixo do gráfico. Analisando o gráfico da função 1 sobre x, quando o x está no intervalo de 0 a 1, somos levados a pensar que a região sobre o gráfico tem área infinita. O que eu quero dizer com isso? Se a gente fizer o gráfico da função 1 sobre x, com x variando de 0 até 1, então, o gráfico é assim, não é? Ó. Sabe que o gráfico da função sobre x é uma hipérbole, né? Esse ramo da hipérbole aqui tem um outro ramo aqui, mas eu vou desenhar esse, então isso é y igual a 1 sobre x, e a gente olha só para o pedaço variando de 0 até 1. Esse daqui. Certo? Então, a área do gráfico, a área abaixo desse gráfico, no intervalo 0 a 1, seria essa área aqui, não é isso? Ó? Aí, se alguém perguntasse assim, qual é a área desse gráfico? Esse negócio se estende infinitamente, né? Porque esse gráfico aqui, a gente sabe que o eixo y é uma assíntota, né? Então, isso aqui cresce indefinidamente. Então, a gente pensaria, então, a área disso aqui é infinita. Então, vamos ver se é isso mesmo, se a nossa intuição está correta. Então, a nossa intuição é isso. Somos levados a pensar que a região sob o gráfico tem área infinita. Além disso, sabemos que a integral de 1 sobre x dx é igual a ln de x mais c. Né? A primitiva de 1 sobre x é ln de x mais uma constante. Porém, não faz sentido aplicar o teorema fundamental do cálculo nessa integral, certo? Pois a função 1 sobre x não está definida em x igual a 0. Na verdade, como a gente definiu a integral, isso aqui nem faz sentido, porque x não está definido no zero. Né? E aí, como a gente vai fazer para calcular aquela área ali, para descobrir se ela é finita ou infinita? Então, como é que a gente vai fazer? Vai fazer o seguinte, ó. Entretanto, para cada b, a gente pode calcular essa integral. Então, se eu pegar um b maior que 0, um b entre 0 e 1, essa integral faz sentido, porque a 1 sobre x é contínua nesse intervalo. Então, eu posso calcular essa integral. Né? Aí, a gente vai estar nessa situação aqui, ó. Se eu pegar um b maior que 0 e menor que 1, aquela integral, né? Essa integral aqui, de b até 1, de 1 sobre x dx, ela representa essa área que está achurada aqui. Então, eu consigo calcular essa integral. Essa integral aqui, então, vai ser integral de 1 sobre x, é ln de módulo de x, com x variando de b até 1. Isso aqui vai ser ln de 1 menos ln de b. Ln de 1 é 0, então isso é menos ln de b. Aqui eu omiti o módulo porque o b a gente está considerando maior que 0. E isso daqui me dá a área dessa região. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, se eu for pegar esse b e mandar ele para 0, cada vez que ele está mais próximo de 0, melhor vai ser a aproximação da área, certo? Então, vou tentar aproximar a área, ou seja, eu vou fazer isso daqui, ó. Então, nessa situação aqui é a curva 1 sobre x, e aí eu calculo aquela integral e tem a área, a área abaixo do gráfico da curva no intervalo de b até 1. Se eu pegar esse b e for aproximando de 0, eu vou aproximando da área que eu quero, que é a área quando b seria 0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite disso. Então, eu acredito, né, que a área sobre o gráfico da função de 0 a 1 vai ser o limite quando b vai para 0 pela direita
de integral de b até 1 de 1 sobre x dx, que é igual ao limite de menos ln de b, quando b vai para 0 pela direita. Mas ln de b, quando b vai para 0 pela direita, vai dar menos infinito. Então, isso aqui com esse menos vai dar mais infinito. Então, realmente, as minhas suspeitas estão confirmadas, né? A área disso daqui eu posso dizer que é infinito, né? Então, eu posso dizer que essa área aqui é infinito pela minha dedução ali. Então, isso que vai motivar a gente definir integrais impróprias. Então, antes de definir, eu posso fazer a mesma situação em um outro intervalo. Por exemplo, situação análoga acontece se desejamos saber qual a área abaixo do gráfico da mesma função, f de x igual a 1 sobre x, quando x varia de 1 até mais infinito. Sabemos, então, a gente está nessa situação aqui agora. Ó. Agora eu quero saber essa área aqui, de 1 até mais infinito. Né? Aqui, nessa daqui, o problema é que a função ela não está definida no zero. Você tem um intervalo finito de 0 até 1 e a função não está definida no zero. Né? Então, no zero, isso aqui vai para mais infinito. Então, você vai aproximando o b do zero e acha a área. Aqui a situação é diferente. A função 1 sobre x está definida para todo x maior que 1. Ela está definida. Mas só que ela tem uma assíntota no eixo x aqui. E eu quero saber qual é a área quando esse b vai para mais infinito. Agora, o problema é o intervalo que é infinito, de 1 até mais infinito. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou calcular a integral e fazer esse b ir para mais infinito. O que vai acontecer? Então, olha só. Sabemos que para cada b de 1 até mais infinito, a integral é essa daqui. Integral de 1 sobre x é ln de módulo de x. Aplico o teorema fundamental do cálculo, porque b aqui é um número maior que 1. Então, vai ser ln de b menos ln de 1. Ln de 1 é 0, isso é ln de b. Isso é a área abaixo do gráfico da função f com x variando de 1 até b. Assim, quando aplicamos o limite, temos que o limite, quando b vai para mais infinito, de 1 até b, integral de 1 até b de 1 sobre x dx, vai ser esse limite, que também é mais infinito, que é ln de b, quando b vai para mais infinito, é mais infinito. Então, nós temos duas situações aqui a analisar. Uma é quando o intervalo é finito, mas a função não está definida nesse ponto, num ponto. E o outro é quando, apesar da integral estar definida em todos os pontos, de 1 até mais infinito, o intervalo é infinito. Então, eu não posso colocar infinito aqui em cima. Isso não faz sentido por enquanto. Então, eu faço mesmo esse tipo de coisa aqui. Então, isso motiva a seguinte definição. Definição 19. Se você tem uma integral, se integral de a até b de f de x existe para cada número b maior que a, então definimos a integral de a até mais infinito de f de x dx como o limite dessas integrais, quando b vai para infinito, certo? Então, aqui eu estou definindo integral imprópria para um intervalo infinito, certo? Quando b vai para mais infinito. E se a integral de a até b de f de x dx existe para cada número a menor ou igual a b, então definimos a integral de menos infinito até b de f de x dx como sendo esse limite aqui. Então, aqui é quando o extremo superior é mais infinito e aqui quando o extremo inferior é menos infinito. Então, eu estou definindo esse tipo de integral. Então, a gente vai calcular o limite das integrais de a até b. Uma quando b vai para mais infinito e outra quando a vai para menos infinito. As integrais acima são ditas impróprias. Se os limites existem, dizemos que as integrais impróprias convergem. E se os limites não existem, dizemos que elas divergem. Certo? Então, se eu calculo esse limite, calculo essa integral, com b variando, mando isso para infinito, ele existe, a gente diz que essa integral aqui converge. E se esse limite não existir ou for mais infinito ou menos infinito, a gente diz que ela diverge, certo? Então, há situações que, apesar da região ser ilimitada, né, a área existe, ou seja, a integral imprópria existe. E a outra definição é o que é uma integral que vai de menos infinito a mais infinito. Então, olha essa daqui. Ó. Se integral de menos infinito até b, que a gente já definiu, integral de b até mais infinito,
de f de x dx são convergentes, então definimos essa integral de menos infinito a mais infinito como sendo a soma dessas integrais. Está vendo que o b aqui é o mesmo, né? Você pega um b no meio, qualquer b, e você calcula as integrais, essas integrais aqui. Se elas forem convergentes, então essa daqui é dita convergente e o resultado é isso daqui. Se uma delas diverge, então essa daqui vai ser divergente. Então, vamos ver alguns exemplos para ficar claro como calcular essas integrais. Então, exemplo 25, letra A, calcule essa integral de menos infinito até zero de x e a x dx. Então, vamos lá. Então, exemplo 25, letra A, integral de menos infinito até zero de x e a x dx. Então, por definição, isso é o limite, quando b vai para menos infinito, de integral de b até zero, de x e a x dx. Então, eu vou calcular essa integral separadamente, vou fazer um asterisco aqui, e depois eu calculo o limite. Então, asterisco, integral de b até zero, de x e a x dx vai ser o quê? Então, aqui eu tenho que usar a integração por partes, né? Vou chamar u igual a x, du é igual a dx, dv é igual a eax dx, e v, portanto, vai ser eax. Então, uv menos v du, não é isso? Então, vai ser uv x eax, com x variando de b até zero, menos integral de v du, de eax dx variando de b até zero. Usando o teorema fundamental do cálculo aqui, vai ter zero aplicado em x, vai dar zero, menos b aplicado em x, que vai ser b e ab, menos integral de eax e eax, com x variando de b até zero, e isso é igual a menos b e ab menos e elevado a zero é 1, menos, com esse menos vai dar mais, e elevado a b. E isso eu posso escrever da seguinte forma, juntar esse EAB com esse EAB, vai ficar 1 menos b EAB menos 1. Aí, voltando aqui, né? Então, isso vai ser o limite. Essa integral eu calculei aqui. Então, vai ficar 1 menos b EAB menos 1, o limite disso, quando b vai para menos infinito. E aí, a gente sabe que quando b vai para menos infinito, o EAB vai para zero, o b vai para zero. Então, isso daqui vai para zero. Isso daqui também vai para zero, né? Porque o b está indo para menos infinito. Então, isso tudo aqui vai para zero. E constante fica igual a menos 1. Então, esse limite é igual a menos 1. Logo, eu posso concluir o seguinte. Logo, a integral converge, certo? Note que essa integral aqui, ela não representa a área abaixo do gráfico dessa função, porque nesse intervalo, essa função ela é negativa, né? O eax é sempre positivo e o x é negativo nesse intervalo. Então, por isso que a integral deu negativa, certo? Então, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é calcule a integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x² dx. Então, vamos lá. B, eu quero calcular a integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x² dx. Aí, por definição, eu vou ter que calcular a cada integral, certo? Então, vou fazer o seguinte. Primeiro, vou dividir em dois casos. Vou calcular a integral de menos infinito até zero de 1 sobre 1 mais x² dx.
por definição, isso é o limite quando b vai para menos infinito da integral de b até zero de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aí vou fazer aqui direto. Então, isso é o limite de b indo para menos infinito de quem? Vou resolver essa integral. Essa integral a gente já sabe a primitiva. A primitiva disso aqui é arctangente. Então, isso é arctangente de x, quando x varia entre b e zero, né? Aí isso vai ser igual ao limite de b indo para menos infinito de quem? Arctangente de zero é zero, menos arctangente de b. Isso é igual ao limite de b indo para menos infinito de menos arctangente de b, que é igual. Aí, vou olhar para o meu rascunho aqui. Ó. Vamos fazer um rascunho aqui embaixo. Vou fazer um rascunho aqui, separar aqui. Vamos fazer um rascunho aqui embaixo. Vamos desenhar o gráfico da arctangente. O gráfico da arctangente, a arctangente é o inverso da tangente. A gente sabe que é o seguinte, ó. Ele tem uma assíntota em π sobre 2 e uma assíntota em menos π sobre 2. Né? Vou desenhar o da tangente aqui. Ó. Então, conhecendo o gráfico da tangente, a gente conhece o da arctangente. Né? Então, x e y, a da tangente é assim, no intervalo onde ela é invertível. Né? Tem uma assíntota aqui e uma assíntota aqui. Então, o da arctangente, a gente sabe que é assim. Certo? Esse daqui é y igual a tangente de x. O da arctangente é esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui deitado, né? Ele vai ser assim, ó. É o mesmo gráfico, só que você vai deitar ele da seguinte forma aqui, ó. Então, quando o x aproxima de menos π sobre 2, a tangente faz a assíntota nessa reta vertical aqui. Então, ela vai ser assim, ó, o mesmo gráfico, só que ele está deitado assim. Ó. Então, a gente redesenha o gráfico assim, certo? E aí, esse daqui é y igual a arctangente de x. Então, quando o b vai para menos infinito, quer dizer que aqui a variável é x, esse gráfico está fazendo uma assíntota horizontal em menos π sobre 2. Então, isso daqui vai ser esse limite aqui de arctangente de b. Quando b vai para menos infinito, é menos π sobre 2. Com esse menos, vai ser π sobre 2. Então, esse é o primeiro, a primeira integral. A primeira integral converge, π sobre 2. Então, o segundo caso é de 0 até mais infinito, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Da mesma forma, esse é o limite de b indo para mais infinito, de integral de 0 até b, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, que é igual ao limite, se é a mesma primitiva, vai para mais infinito, é arctangente de x quando x varia de 0 até b. Então, da mesma forma, esse é o limite de b indo para mais infinito de, teorema fundamental do cálculo, arctangente de b menos arctangente de 0, que é 0. Como a gente viu aqui, pelo gráfico, quando vai para mais infinito, a assíntota horizontal é π sobre 2. Então, isso aproxima de π sobre 2. Então, eu posso escrever o seguinte. Estrela, então estrela é esses cálculos que eu fiz aqui. A integral de menos infinito até mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx é a integral de menos infinito até 0 de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, mais a integral de 0 até mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, né? Usei o zero como um ponto intermediário aqui.
calculei cada integral, uma dá π sobre 2, a outra dá π sobre 2, então π sobre 2 mais π sobre 2 é π, certo? Então, essa é uma maneira, essa é como que a gente calcula a integral definida no intervalo de menos infinito até mais infinito. Vamos ver o próximo exemplo. Então, antes de ver o último exemplo, aqui eu plotei os dois gráficos, né, do primeiro e do segundo exemplo. Então, x exponencial de x, o gráfico é assim, né, que deu menos 1. Ali, aquele menos 1 é a área entre essa curva e o eixo x, né, só que a área com sinal negativa. Então, essa área dessa região aqui é 1, né. Você vê que ela é infinita, né, porque quando o x vai para 0, x e a x vai para 0 também, né? Aliás, quando o x vai para menos infinito, essa função aqui tem um assíntota no zero, né? Que você vê aqui que o x vai para menos infinito, mas a exponencial vai para 0 mais rápido do que o x, né? Então, isso aqui vai para 0. Então, apesar da região ser ilimitada, a área é 1. Aqui também a região é ilimitada, né? Ela faz tipo um chapéu aqui, né? Quando o x vai para mais infinito ou para menos infinito, esse denominador vai para mais infinito. Então, 1 sobre infinito vai para 0, né? Então, isso aqui tem uma assíntota no zero também. Então, a região é ilimitada, mas a área é finita e a gente viu que vale π, né? São coisas surpreendentes, né? Apesar da região ser ilimitada, tem área finita. Então, vamos ver o último exemplo, que é um exemplo muito importante para o que a gente vai ver mais para frente daqui a pouco, que é o seguinte. Para quais valores de P a integral converge? Que eu quero saber. Aqui faltou escrever, né? Mas é isso que eu quero, que é o exercício. Para quais valores de P a integral converge? Então, a integral de 1 até mais infinito, de 1 sobre x elevado a P dx. Então, vamos ver esse exemplo. Letra C. Eu quero saber quando que essa integral aqui, de 1 até mais infinito, de 1 sobre x a p dx, converge, certo? Então, isso depende do p. Isso daqui, então vamos fazer a seguinte. Então, isso aqui, por definição, é limite, quando b vai para mais infinito, da integral de 1 até b, de 1 sobre x elevado a p dx. E aí, essa integral aqui, ela depende, né? A primitiva dessa função aqui depende de p. Se p é diferente de 1 ou não. Isso aqui vai ser dois casos. Então, primeiro, se p é diferente de 1. Então, vou fazer nesse cantinho aqui. Primeiro, p diferente de 1. Se p é diferente de 1, então, o limite, quando b vai para mais infinito, da integral de 1 até b de 1 sobre x elevado a p dx é igual. Aí vai ser o limite de b indo para mais infinito. X elevado a p é a mesma coisa que x elevado a menos p. Então, isso aqui vai ser x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1 quando o x vai de 1 até b. Então, isso é o limite de b indo para mais infinito vou escrever assim. Então, aplico o b em x, vai ser b. Aí eu vou escrever, em vez de menos p mais 1, vou escrever 1 menos p sobre 1 menos p, menos, agora o 1 aplicado aqui vai ser 1 sobre 1 menos p. E esse limite aqui, ele vai depender se p é maior que 1 ou se p é menor que 1. Então, isso aqui vai ter duas situações. Se p for menor que 1, então 1 menos p é maior que 0. Então, se 1 menos p é maior que 0, isso aqui vai para... Quando b vai para mais infinito, então b elevado a um número positivo fica no numerador. Isso daqui vai para mais infinito. Então, isso tudo vai para mais infinito. Isso daqui é uma constante, mais infinito menos uma constante vai dar mais infinito. Mais infinito. Isso aqui é a situação se p é menor
Q1, certo? Então, como eu disse, P é menor que 1, então 1 menos P é positivo, então isso aqui vai para mais infinito. Se P for maior que 1, então 1 menos um número maior que 1 é negativo. Então, esse b elevado a 1 menos p vai ser b elevado a um número negativo, isso vai para o denominador. Então, b vai para mais infinito, vou ter mais infinito no denominador, então isso tudo aqui vai para zero. Então, vai ser 0 menos isso, então vai ser menos 1 sobre 1 menos p, se o p é maior que 1. Ou seja, ela converge. Eu vou escrever da seguinte forma. Então, isso vai para mais infinito, se p é menor que 1. Isso vai ser menos 1 sobre 1 menos p, se p é maior que 1. E agora eu quero ver o caso, o segundo caso, que é quando o p é igual a 1. Então, p é igual a 1, eu vou ter o limite de b indo para mais infinito da integral de 1 até b de 1 sobre x dx. E a gente já fez isso daqui lá no início, né? E a gente viu que isso dá mais infinito, certo? Então, está incluído nesse caso aqui. Então, vou colocar um igual aqui, então. Então, essa integral que a gente pode concluir é que essa integral aqui, ela diverge se p é menor ou igual a 1, ou ela converge se p é maior que 1. Então, a gente pode escrever isso, né? Logo, a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx converge se p é maior que 1 e diverge se p é menor ou igual a 1. Então, é importante gravar esse resultado aqui, a gente tem que saber, né? A gente, quando ela converge, a gente sabe o valor, mas isso não é muito importante saber, não. O importante é ter na cabeça quando que ela converge, quando ela diverge. Então, ela converge quando p é maior que 1 e ela diverge quando p é menor ou igual a 1. Então, o outro caso que a gente vai definir aqui é quando a função ela é descontínua num ponto. A gente vai trabalhar com intervalo finito, só que com descontinuidade da função. Então, definição 21, se f é descontínua em AB e descontínua em A, então definimos integral de A até B de f de x dx dessa forma aqui, que é o limite da integral de C até B de f de x dx quando C tende a A pela direita. Então, é igual a gente fez para o caso de 1 sobre x com x tendendo a zero. Então, como ela está definida em todo o intervalo AB, exceto no A, né? No A ela pode não estar definida ou ser descontínua. Então, a gente calcula a integral num ponto genérico C entre A e B, né? De C até B, na verdade, onde o C é um ponto genérico entre A e B, e manda depois o limite com esse C indo para A pela direita. Do mesmo jeito, é quando o limite superior é o problema. Se f é contínuo em todo o intervalo, exceto no b, né, que é o limite superior, então a gente define a integral de a até b como o limite de a até c, com c tendendo a b pela esquerda. Então, c é um valor entre a e b. E se f é contínua em a, c e cb, né, união desses dois intervalos, e cada um dos intervalos não contém o c e é descontínuo em c, então definimos a integral de a até b de f de x dx como sendo a integral de a até c de f de x dx mais a integral de c até b de f de x dx. Então, cada uma dessas integrais a gente calcula dessa forma, né? Então, quando você tem uma descontinuidade no meio do intervalo, você tem que dividir em duas integrais impróprias. Então, essa é a definição. Então, vamos ver agora alguns exemplos para isso ficar mais claro. Então, exemplo 26, o item 1. Calcule essa integral de 0 até 1, de 1 sobre 1 menos x. Então, exemplo 26, item 1. Integral de 0 até 1, de 1 sobre 1 menos x dx. Então, a diferença desse tipo de integral das do primeiro caso é que lá era óbvio que a integral era imprópria porque o intervalo era infinito. Aqui tem uma sutileza. Essa integral é imprópria porque
essa função aqui não está definida em x igual a 1. Então, ela é imprópria. Aí, como que a gente resolve isso? Então, por definição, isso daqui é o limite de b indo para 1 pela esquerda da integral de 0 até b de 1 sobre 1 menos x dx. Essa integral é fácil de calcular, né? A derivada do denominador dá menos 1. Então, isso aqui vai ficar assim, limite de b tendendo a 1 pela esquerda de, quem vai ser a primitiva disso aqui? Menos ln de módulo de 1 menos x, com x variando de 0 até b. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, limite com b tendendo a 1 pela esquerda, isso aqui vai ser menos ln de 1 menos b, menos, com esse menos dali vai dar mais, ln, quando x é 0, ln de 1. Isso daqui a gente sabe que é 0. Então, isso aqui vai ser o limite de b tendendo a 1 pela esquerda, de menos ln de 1 menos b. Quando b vai para 1 pela esquerda, isso aqui vai para 0 pela direita. O gráfico da ln, a gente sabe que é assim, né? Ó, passa pelo 1, isso aqui é y igual a ln de x. E quando o x vai para 0, pela direita, então ela vai para menos infinito. Então, esse limite é menos infinito, vezes esse menos vai ser mais infinito. Então, pronto, essa integral diverge. Logo, a integral diverge. Então, esse é um exemplo, é o primeiro exemplo. Vamos ver o segundo exemplo. Então, o segundo exemplo, eu vou mostrar aqui o que pode acontecer se uma pessoa interpretar errado essa integral aqui. Então, o item 2 é integral de menos 1 até 1 de 1 sobre x² dx. Então, essa integral aqui, a pessoa pode não perceber que ela é uma integral imprópria, porque ela não está definida no zero, e o zero está no meio desse intervalo aqui. E aí, ela pode tentar usar o teorema fundamental do cálculo direto. Então, vamos ver o que acontece quando a pessoa faz isso. Então, a primitiva dessa integral aqui, a gente sabe que é menos 1 sobre x, né? Menos 1 sobre x é a primitiva de 1 sobre x². E aí, a pessoa usa o teorema fundamental do cálculo, e isso acontece o quê? Então, 1 aplicado em x vai ser menos 1, né? Menos, com esse menos vai dar mais, né? X aplicado em menos 1 vai dar menos. Então, vai dar menos 1. Então, isso é menos 2. Aí a pessoa acredita que a resposta dessa integral é isso, mas está errado, né? Tá errado, porque essa integral é imprópria. E não é assim que se resolve a integral imprópria. A definição não é essa. Então, vamos ver que, na verdade, essa integral aqui, ela não pode dar esse valor, porque, na verdade, essa integral aqui, ela diverge. Então, como é que a gente vai ver isso? Pela definição de integral imprópria, ela tem um problema no zero. Então, a gente tem que dividir em duas integrais. Uma de menos 1 até 0 e outra de 0 até 1, de 1 sobre x² dx. Vamos ver que essa daqui, essa ou essa, tanto uma quanto a outra vai divergir. Vamos olhar, basta ver que uma delas diverge para concluir que essa daqui diverge. Então, vamos ver essa daqui. Por definição, integral de 0 até 1 de 1 sobre x² dx, né? Ela é imprópria, não está definida no zero, é o limite de b indo para 0 pela direita de integral de b até 1 de 1 sobre x² dx. Isso aqui a gente já viu, a primitiva vai ser o quê? Primitiva de 1 sobre x² é menos 1 sobre x, com x variando de b até 1. E isso aqui é o limite, aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? Vai ser x1 aplicado em x, então vai ficar menos 1. E b aplicado em x, menos, com esse menos vai dar mais, 1 sobre b.
Quando b vai para zero, b no denominador, então isso vai para infinito. Então isso aqui é mais infinito, logo essa integral diverge, portanto essa daqui também diverge, certo? Então aquele resultado inicial estava errado, né? Mesmo porque essa função é sempre positiva, como que a integral dela pode dar um valor negativo. Então, não dá para usar o teorema fundamental do cálculo quando a função não está definida em um dos pontos do intervalo, por exemplo. Ela tem que ser contínua nesse intervalo. Então, olhando aqui pela definição de integral imprópria, essa integral aqui, ela diverge. Aí, aproveitando, vou deixar como exercício mostrar, encontrar os valores de p tais que a integral de 0 até 1 de 1 sobre x elevado a p dx converge, né? Isso aqui a gente vai precisar desse resultado na próxima aula. Então, isso aqui tem que resolver e saber de cabeça para quais valores de p ela converge, ela diverge, assim como a gente fez no caso de 1 até mais infinito. O terceiro e último exemplo é usar a integral imprópria para calcular um volume de um sólido infinito, né? Um sólido ilimitado, na verdade. Então, calcule o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da curva y igual a 1 sobre x, quando x varia entre 1 e mais infinito em torno do eixo x. Vamos desenhar aqui a situação. Então, eu estou com essa curva aqui, x e y, e eu quero a 1 sobre x de 1 até mais infinito. Então, essa aqui é y igual a 1 sobre x, e o meu intervalo aqui vai de 1 até mais infinito. Vou pegar essa curva aqui e vou girar ela, né? Vou girar, ela se estende aqui, né? Então, quando eu giro, eu obtenho esse sólido aqui, né? Eu obtenho esse sólido aqui. E aí, lembrando que ele se estende aqui infinitamente, né? Aí, como que eu calculo o volume de sólido de revolução? Então, é bem simples. Então, o x está variando aqui. Vou pegar um x genérico e olho para minha área aqui dessa seção transversal. Então, o volume é dado pela integral de 1 até infinito. Quem é essa área aqui? Então, esse a de x aqui, então vai ser a de x, dx, ele é a integral de 1 até infinito, de, vou escrever aqui, dado x, esse cara aqui é o x, e essa curva me leva em 1 sobre x. Então, essa altura aqui, né, é 1 sobre x. Então, é a altura, que é o raio, no caso, né? Esse aqui é o raio de x. Então, vai ser, o volume é π r ao quadrado de x dx, que é igual à integral de 1 até infinito de π 1 sobre x quadrado dx. Então, isso é π vezes o limite de b indo para mais infinito, de 1 até b, de 1 sobre x quadrado dx. Isso é igual a π vezes o limite de b indo para mais infinito. Então, a primitiva dessa função a gente sabe que é menos 1 sobre x, né? A gente já viu isso. Com x variando de 1 até b, isso é π limite de b indo para mais infinito, usando o teorema fundamental do cálculo, menos 1 sobre b, menos com esse menos vai dar mais 1. Quando b vai para mais infinito, isso vai para 0. Então, o volume desse sólido aqui é π.
Então, aqui a gente já vê uma primeira coisa estranha, né? Tem uma coisa estranha. O sólido é ilimitado e tem volume finito. Para concluir, vamos fazer uma observação interessante aqui. Então, olha só. O sólido do último exemplo é conhecido como trombeta de Gabriel ou trombeta de Torricelli. Podemos encontrar em livros de cálculo que a área de uma superfície gerada pela rotação em torno do eixo x do gráfico de uma função f não negativa, definida em AB, é dado por essa integral aqui. Então, isso é uma coisa que eu não dei nas videoaulas, mas pode ser visto em livros de cálculo, né? Que assim como a gente usa a integral para calcular volume de sólido, a gente pode calcular áreas de superfícies, né? Aí, em livros de cálculo, a gente deduz, como deduziu de volume, que a área de uma superfície de revolução é dada por essa integral aqui, 2π f de x, onde f é a função que está sendo rotacionada, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx, certo? Então, quem tiver interessado, procura o livro de cálculo e vê como que deduz isso. É bem simples. Sabendo disso, então vamos ver o que a gente pode fazer. Com isso, temos que a área da superfície da trombeta de Gabriel é dado pela integral de 1 até mais infinito, que é o intervalo, 1 até mais infinito, de 2π f de x é 1 sobre x, raiz de 1 mais 1 sobre x à quarta, porque a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Então, ao quadrado vai dar a quarta. Note que, aí que vem a observação interessante, que isso daqui é maior que 1, né? Esse número aqui, 1 sobre x quadrado, é maior que 0. Então, 1 sobre mais um número maior que 0 é maior que 1. E raiz de um número maior que 1 é maior que 1. Para todo x maior que 0. Então, isso aqui sempre é verdade. Então, essa integral aqui, de 1 até b, né? Pega um b qualquer, de 2π 1 sobre x, raiz de 1 mais 1 sobre x quadrado dx, é sempre maior ou igual a essa integral, porque esse pedaço é maior que 1. Então, multiplicando isso daqui por 2π 1 sobre x, a gente tem que isso daqui é maior que isso. Agora, essa integral aqui, colocando 2π para fora, é a integral de 1 sobre x dx, de 1 até b. Resolvendo, a gente sabe que ela diverge. Foi o que a gente fez lá no início. Então, essa integral vai para mais infinito. Se quando eu aplico no limite isso aqui vai para mais infinito, esse daqui também tem que ir para mais infinito, né? Então, aplicando o limite, deduzimos que a integral diverge. Então, se esse limite vai para mais infinito, esse vai para mais infinito, então essa integral diverge. Ou seja, a superfície aqui tem área infinita. Assim, a trombeta do anjo Gabriel tem volume finito, porém área de superfície infinita. Ou seja, o arcanjo poderia encher a trombeta com um pouco mais de 3 unidades cúbicas de tinta, mas mesmo que usasse toda a tinta do universo, não poderia pintá-la. Incrível isso, né? Isso acontece porque a matemática é uma ciência ideal, né? Ela não representa o nosso mundo real, né? Ela é uma ciência ideal, né? O mundo seria uma aproximação da matemática, ou melhor, né? A matemática seria um modelo, é usada como modelo para o mundo físico, mas não representa exatamente o mundo físico. Por isso que acontece esse tipo de coisa estranha, né? Quando você trabalha com infinito. Então tá, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver os testes de comparação. Até a próxima aula.